atenção, pessoal. A gente vai pensando no prefeito, que é o mais problemático para nós voltar. O vereador é mais tranquilo, a gente tem as opções. Agora o prefeito. Uma pesquisa lá no nosso prefeito está mais em alta do que os outros. Qual que é o cidadão? O nome da pessoa? Não é possível. Meu Deus! Ô, gente. Não, eu quase chorei, Jéssica. Tá gravando ela, mas eu corto essa parte. Sem comentário, Tá vamos voltar pra aula. Tá gravando, eu não posso falar o que eu quero, não. Ô, Gabriel, desculpa, a gente tá com... Ô, gente, o povo nem tá dando oportunidade pra uma outra pessoa, gente. Por favor. outra pessoa fazer bem. Pra ser competente, né? Não, Jéssica. Nós temos que candidatar, Tem gente. muito apoio da comunidade cristã. Nós temos que candidatar, gente. Vocês não Eu têm vou ser prefeito dessa cidade. Vai passar aí, ó, você pode tirar. Aqui. Ai, eu vou preparar você. Tchau, gente. Primeiro, Tchau, Jéssica. Sem comentários. Mas dá pra me candidatar a prefeito. Posso ser segundo, gente. Quem sabe que para Vote no segundo. Posso ser. Ó, O segundo tá 34%, ele tá 80%. Eu não sou influencer, então não posso nada. Ah, então precisa de se candidato. Eu vou bater em vocês esse tipo de candidato. Aí, Gabriel, fala uma coisa aí, Gabriel. Seguinte. Vocês fizeram aí o simulado de matemática, né? Na verdade, o Enem antigo de matemática. Aí eu queria saber, hoje a gente vai ter bastante tempo, né? Eu queria saber de vocês, como é que foi? Como é que foi a experiência? De 0 a 10, como é que foi a dificuldade? Pode falar. Olha, assim, chegou num nível, porque eu realmente estava com muita dificuldade, porque eu não estava com cabeça para fazer simulado, mas assim, só para não olhar pelo lado das ciências da natureza, eu foquei só em matemática, tive muita dificuldade, mas assim, eu nem olhei pelo lado do resto, mas tinha umas que estavam bem de boa, estava fácil. Tipo assim, Certo. eu não fiz, porque eu acabei de receber, mas eu tô vendo. Poxa, eu quero que aplicar esse colégio. Eu não confundi. Olha isso. Pessoal, olha o nível. Olha o nível da pessoa que tá fazendo prova. eu confundi. É duas provas lá. Está gravando. Vocês fizeram esse Enem, certo? Esse aqui que eu tô mostrando. Isso aí mesmo. Certo. E aí? Difícil, fácil? A minha dificuldade foi nas questões que exigiram fórmulas. Fórmulas, tá. Tá bom. Isso é importante, tá? Infelizmente, como eu falei pra vocês, por conta de a gente ter relativamente pouca aula aqui, não tem como eu falar de toda a matemática. Então vai aparecer alguma matemática que a gente não falou. Só que aí, para isso que vai servir a aula de hoje e a próxima aula, tá? Eu vou ir fazendo aqui as questões que vocês sinalizarem que tiveram dificuldade, que faltou alguma coisa conceitual. E onde tiver fórmula, eu vou falar a fórmula e cada um vai montar aí o próprio formulário, tá? Tem coisa que tem que saber a fórmula, não tem jeito. Essa primeira, esse 36, por exemplo, eu não consegui fazer, porque eu acredito que seja o fórmula. Essa precisa de fórmula, Eu já achei essa 137 fácil, que na minha cabeça eu não fiz, mas foi a primeira que eu bati o olho e falei que eu consigo resolver. Eu acho... Deixa eu aceitar o colega aqui. Eu acho que essas, principalmente essas que envolvem gráficos, envolvem comparação de grandezas, é o que a gente mais se preparou aqui na sala, né? Então, realmente, algumas que envolvem geometria, por exemplo, geometria eu nem falei. Professor, mas aqui, por exemplo, eu só queria saber se eu tô certa dessa 137. A gente teria que multiplicar esse salário real da primeira produção por 75, o de administração por 25, aí multiplicar os dois relativamente à quantidade de funcionários, depois somar e dividir por 100? É isso mesmo. Que trampo, hein? É um trabalhinho, mas sempre tem um jeitinho da gente fazer ficar fácil, tá?
Eu queria então saber de uma coisa, ó. Eu tô aqui com a prova aberta. Eu queria primeiro que mais gente falasse como é que foi a experiência e depois que a gente fosse selecionando algumas pra gente fazer aqui junto. 138 eu comecei a fazer, vi que não deu certo, rabisquei tudo e passei na próxima. Certo. Ah, e outra pergunta. A de ciência da natureza foi muito mais difícil que a de matemática? Ciência da natureza, eu considero as matérias de ciência da natureza mais difíceis. Matemática é bem. É porque assim, eu sou professor de física, né? Então eu fico olhando aqui e fico preocupado com vocês em alguns conceitos. Não sei como é que tá sendo a aula de física e tudo mais. E eu sei que tem algumas coisas aqui que a gente precisa de arcabouço matemático para resolver, Ciência da natureza né? vai cair sobre a eletricidade, né? Um pouquinho. Tem eletricidade, deve ter um pouco de magnetismo. Mas enfim, a gente discutiu sobre isso. Física envolve mais fórmula ainda. Ciência da natureza tem bastante fórmula, só que assim, dá para colocar as fórmulas que são necessárias para o Enem em uma folha. Então, claro, no dia. Dá. Tá motivando a gente a colar? Ó, eu acho que dá. Não, vocês não podem. Olha só, gente. Vocês são estritamente proibidos de levar uma folha pro Enem. Com cola, lógico. Só que vocês não são proibidos de chegar no dia da prova do Enem e na folha do Enem anotar todas as fórmulas que você sabe. Realmente. Isso não tem proibição nenhuma. Ah, professor, vai parecer cola. Pô, você vai chegar lá, o cara vai te revistar, passar um detector de metais, colocar o celular na caixinha. Depois de tudo isso, o cara ainda achar que você colou, aí você argumenta, né? Mas, por exemplo, ó, chega aqui, ó, essa folha aqui, ó, essa folha primeira, ela tem uma contracapa aqui, que não tá aqui, né? Já dá para anotar um monte de fórmula aqui atrás. Onde tiver espaço em branco, anota mais fórmula. Dá para anotar em alguns lugares, sabe? Por exemplo, só de cinemática. De cinemática tem aquelas fórmulas, né? Da velocidade, da posição, de movimento circular, tudo mais, tudo mais. Dá para colocar tudo isso aí uma atrás da outra e resolver. Mas beleza, vamos começar do começo aqui então. E aí vocês vão me falando como é que foi a resolução de cada questão. Essa primeira aqui já teve dificuldade, né, pelo visto. Eu não consegui fazer porque precisa de fórmula. Beleza. Ó, vamos olhar para ela. Vocês conseguem ler bem assim ou quer que eu dê mais um? Qual que é essa questão? Aumenta mais. Mais? Ok. Tá bem pequenininho. Eu tô usando um leitor de PDF aqui que tem como eu anotar em cima dele. Então vai ser interessante pra gente resolver junto. Ó, um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente ele esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medido 18 centímetros. Vamos só ler essa frase. Um cone reto com 36 centímetros de altura e o diâmetro da base medido 18. Um cone reto significa que é um cone. Cone é aquela figura que a gente conhece de trânsito mesmo. E ele é reto porque a base dele é reta. A base dele não é assim, ó, inclinada. Ok? Pode ter um cone que não é reto. Eu vou tentar desenhar aqui um cone não reto, ó. Seria assim, ó. Isso é um cone que não é reto. Mas geralmente a gente vai estudar só cone reto, então nem preocupa com o que não é reto. Ele tem 36 centímetros de altura e tem o diâmetro da base medindo 18 centímetros. O próprio Enem desenhou pra gente, então assim, não precisa não é nem uma questão imaginativa. Se está falando diâmetro da base, fica evidente que a base é um círculo. O que tem diâmetro é círculo, viu? Se falar raio, lembrando, é a medida do centro até a borda. O diâmetro é a medida de 2 raios. Tem até aquela piada, uma piada péssima que só professor de matemática ri, que é: o que é pior do que tomar um raio na cabeça? Tomar um diâmetro, porque o diâmetro é 2 raios. A gente ri por educação e tenta lembrar depois. Quem esquecer do raio, gente... o raio é o quê? Lembra do raio da bicicleta.
A bicicleta a bicicleta tem rodas e essa roda tem aqueles metais que ficam entre o centro da roda e o pneu, que são chamados de raio, não é à toa, né? E o diâmetro são 2 raios. Aí vocês vão ter que lembrar da minha piada, infelizmente, aí, até o dia do Enem, pelo menos. Em seguida, ele remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone. Então, olha só, ele remove como se fosse uma tampa aqui. Imagina que vocês estão comendo lá a casquinha de vocês, é como se vocês arrancassem o bico da casquinha. A casquinha é uma ótima figura de cone. Então, arrancou esse biquinho aqui, ó. E aí ficou um tronco de cone, que nada mais é do que o cone sem aquela tampa. O cone de trânsito, ele é meio que um tronco de cone, né? A parte de cima dele não é fechadinha assim. O fechadinho é mais um chapéu de festa. O cone de trânsito, o cone de trânsito tem essa abertura aqui. E aí a pergunta que ele perguntou foi: perfura o tronco do cone, remove um cilindro reto de diâmetro 6. Então ele vai fazer essa seção aqui, esse corte, e depois ele vai perfurar essa figura. Esse que está aqui dentro de escuro é um furo, certo? Ele vai pegar aí um aparelho e vai furar. No final, a figura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. Olha que texto bonito para falar que é um cone furado e cortado. Então, assim, ó, se o texto confundir, volta para a imagem. A imagem está dizendo tanto quanto, tá? O tipo de madeira utilizada para produzir tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Informação importante. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a massa da escultura? Então, olha só, tem muita informação. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Ele está perguntando da massa. Só que a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o volume. Qual que é o volume dessa escultura aqui? Sem usar a fórmula. A gente precisa de quê para achar o volume dessa escultura? A altura e a área da base vão ajudar muito para a gente descobrir. Mas você concorda que para achar o volume dessa escultura aqui, a gente vai partir do volume disso aqui? Por quê? Se a gente achar o volume desse cara aqui, antes dele tirar a coisa, depois a gente tirar o volume disso aqui que ele tirou, e depois tirar o volume disso aqui que ele tirou, a gente vai achar aquilo. Então eu vou falar o seguinte, ó. O volume da escultura vai ser igual ao volume do cone grande menos o volume do cone pequenininho menos o volume, aí eu vou ter que desenhar, porque senão vai ficar C, do cilindro. Concordam? Então, o volume do cone grande, vou desenhar o cone grande e o cone pequenininho para a gente ficar... Não tem problema nenhum fazer isso, viu? Pode chamar do que vocês quiserem. Então, se eu pegar o volume daquele cone grande, tirar o volume do cilindro e depois tirar o volume do cone pequeno, depois tirar o do cilindro, vai dar tudo certo. Ah, mas eu não sei como é que é o volume de cada um. A gente vai saber agora. Tem algumas figuras que é bom a gente saber o volume. O cone é uma delas. E por incrível que pareça, é relativamente fácil. E o do cilindro também. Pro volume do cilindro, a gente vai utilizar o seguinte. Eu vou só colocar aqui um pouquinho mais acima. Menos volume do conezinho, menos volume do cilindro. O volume do cilindro é o seguinte, ó. O volume do cilindro é a área do círculo vezes a altura do cilindro. Ok? Eu gosto de associar o volume de um cilindro com um negócio que entrega a minha idade, mas infelizmente também é um passo que a gente tem que fazer, que é aquela torre de CDs. Vocês já viram uma torre de CDs? Às vezes não viram nem um CD, né? Mas a torre de CDs era aquela coisa que a gente tinha antigamente em casa, quando tinha muito CD, e que a gente empilhava CD.
O cilindro nada mais é do que uma torre de CDs. A gente pega a área do CD e multiplica pela altura do CD e descobre o volume daquela torre do CD. Então a gente vai pegar o quê? A área de um círculo, que é πr ao quadrado, e multiplicar pela altura do cilindro. Isso aqui é um volume de um cilindro, ok? E aí é bom anotar isso aqui, porque essa é uma das figuras de base redonda que cai no Enem. O cilindro e a outra vai ser o cone. Então, sabendo as duas, sabemos bases redondas. O cone é uma fórmula muito semelhante. Tão semelhante que chega a ser bobo. Ó, o cone vai ser... Vou partir aqui. Área da base circular vezes a altura dividido por 3. O que faz sentido, ó. Imagina que eu tenha um cilindro com a mesma base do cone, ó. Ele seria um cilindro um tanto maior que o cone, ó. O volume do cilindro com a base do cone é maior. Tão maior que o cone vai ter exatamente 1/3 do volume daquele cilindro imaginário que eu estou colocando ali em volta dele. Deu para imaginar? Ou não? Sim. Beleza. Eu vou apagar o cilindro só para não ficar muita informação. Mas então, esse aqui é o cara, ó. Vai ser πr ao quadrado h sobre 3. Então agora, munidos das fórmulas, fica muito mais fácil da gente resolver esse problema. O volume da escultura vai ser o volume do cone grande. Então vai ser π r ao quadrado. Só que o r do cone grande é quanto? 9, muito bem. Então vai ser 9 ao quadrado dividido por nada. Dividido por 3, porque ele é um cone, certo? Todo mundo associou aí, ó. Eu estou falando desse cone aqui com o raio 9. Professor, acho que eu boiei. Da onde que vem? Ah, tá, entendi. A metade da distância. Eu estou usando essa equação de cima aqui embaixo, ó. O volume da escultura vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno menos o volume do cilindro. O volume do cone grande é πr ao quadrado h do cone grande. O r do cone grande, que é o raio da base, é 9. E a altura é... Ah, faltou a altura aqui, né? Desculpa. A altura é 36. Essa é a fórmula do volume do cone grande. Menos o volume do cone pequeno, que tem... Aqui falou a altura dele? Tem que subir pra ele, cara. Não falou, tá? Mas a gente vai descobrir ela. Vai ser π vezes o raio do cone pequeno, que é 3 ao quadrado, vezes a altura. Veja bem, não falou a altura desse cone aqui, vocês repararam? Eu não tinha reparado, não. Não falou essa altura. Só que em um cone, assim como num triângulo, a gente só consegue fazer outros cones que têm a mesma figura. Por exemplo, esse cone aqui, ó, rosa, ele é semelhante ao cone grande, que é o cone amarelo. Eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, eles têm lados proporcionais. Então, se esse cone aqui de cima tem um raio que é 1/3 do raio do cone grande, a altura dele vai ser 1/3 da altura do cone grande também. Deu para entender? Então, a altura dele vai ser 12. Show? Vai lembrar. Sobre 3. E menos, aí eu vou escrever em cima do cone aqui, mas vai dar para ver. O volume desse cilindro aqui. Esse cilindro, veja bem, o raio da base dele vai ser 6. Por que 6?
Porque é o mesmo raio aqui do corte, ó. 6 não, desculpa. 3. Ah, tá. O raio é 3. O diâmetro é 6, o raio é 3. E a altura vai ser a altura do cone grande menos a altura do cone pequeno. A altura dele aqui vai ser 36 menos 12, 24. Tranquilo? Se eu atropelar alguma coisa, me falem, por favor. E aí a gente lembra que ele é um cilindro. Então o volume do cilindro é π, r ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes a altura, vezes 24. Aí agora é só resolver tudo isso. O exercício deu pra gente que π é 3, ó. Ele falou pra gente usar π como 3. Isso ajuda muito, tá? Use 3 como aproximação de π. Se não fosse usar, ia ter que usar 3,14 e ia ficar uns números muito chatos. Mas já que a gente vai usar 3, vamos usar 3, ó. Usando 3, a gente corta o π com o 3 de baixo. E esse π com o 3 de baixo também. E faz só as outras multiplicações. O volume, então, vai ser 9 ao quadrado, que é 81, vezes 36, menos 3 ao quadrado, que é 9 vezes 12, menos o π, que é 3, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 24. E aí a gente vai ter que fazer todas essas continhas aí. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Essa questão aqui, vocês estão percebendo que ela é trabalhosa, né? Toda vez que vier uma questão trabalhosa dessas no Enem, vocês podem ter certeza que vai ter uma rápida para compensar. Então não desespera, faz até o final, faz com calma. Agora, vamos supor que bateu o olho lá e falou assim, essa questão precisa de uma fórmula que eu não lembro e eu sei que precisa, não tem como resolver sem. Pula, vai para a próxima. Ok? Então vamos fazer essas multiplicações aqui, ó. Aqui eu vou utilizar a calculadora só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas obviamente lá na questão do Enem, puxa para um lado, puxa para o outro, pede folha de... Eu acho que pode pedir folha de rascunho, né? E vai dar tudo certo. Você só não pode levar a folha embora depois. 81 vezes 36 é 2.916. Menos 9 vezes 12, aí não precisa da calculadora, né? 108. E 3 vezes 9 vezes 24, menos 648. Não, eu fiz na calculadora, tá? O volume, então, vai ser essa subtração aí. 2.916 menos 108 menos 648. Vai dar 2.160. E aí aquela pergunta interessante. 2.160 o quê? A gente fez todos os volumes calculando com as unidades em centímetro. Então esse volume está em centímetro cúbico. Show de bola? Até aqui alguma dúvida importante? Que não dá para continuar sem? Ou não importante também? Pode ser dúvida boba também, não existe. Onde que esses 0,6 gramas entra para resolver? Ah, vai ser agora. A gente acabou de achar o volume. E é muito importante a gente lembrar do que o volume significa. O volume significa o quanto que aquilo está ocupando um lugar no espaço. É isso que volume significa. Ok? A área significa o quanto aquela coisa está ocupando um lugar na superfície. E uma distância, o quanto que aquilo ocupa um lugar em uma linha. Então esse aqui é o quanto que ocupa lugar no espaço. As coisas ocupam lugares no espaço. Inclusive não ocupam o mesmo lugar. Quem já entrou no 602 de noite sabe disso. É complicado, não é? Não ocupa o mesmo lugar no espaço as coisas.
Então, a gente acabou de achar o volume. E existe um conceito em física, em matemática, que é a densidade. A densidade mostra pra gente quanto de massa, que é quantidade de matéria, existe em cada unidade de volume. Você já deve ter falado de densidade com a água e o óleo, boia ou afunda, aquelas brincadeiras que tem lá na televisão, né? Então a densidade, ela dá pra gente quantos gramas tem a cada centímetro cúbico, ou quantos quilogramas tem a cada metro cúbico, assim por diante. Essa madeira aqui específica, cada material tem sua densidade específica, tá? Essa madeira especificamente tem 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente tem 2.160 centímetros cúbicos, o que a gente faz? Multiplica. Então, olha só, 0,6 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Quantos gramas vai ter em 2.160 centímetros cúbicos? É só multiplicar, ó. Você sabe usar a regra de 3? Beleza, então a gente vai só multiplicar isso aqui. X igual 260 vezes 0,6. Opa, coloquei um pontinho a mais ali. Então a gente vai fazer essa multiplicação aqui. De cara, nas alternativas, vamos supor que chegou até aqui, o corretor falou, tem que entregar a prova. Já sabe que não é nem isso, nem isso. Por quê? Exatamente. Quando a gente multiplica um número por um número entre 0 e 1, o resultado é menor, ok? Então vamos lá. 2.160 vezes 0,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 6. Passa 3. Que é 36, né? 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 2, 12. Esse tem uma vírgula, esse tem uma vírgula. 1.296 gramas. Tudo bem aí? Tem uma imagem do microfone que está atrapalhando. O meu microfone está falhando? Não, a imagem do aviso do microfone da notificação está aparecendo. Ah, tá. A testa na sua frente, né, professor? Ué, cadê esse? Ficou um pouquinho, vou ter que falar. Não, pode ficar tranquilo. Não, eu tô querendo saber, o moço tá desligado, tá desconectado. Ah, tá, é mesmo. Mas eu tô ouvindo vocês normal, não é só um aviso falso aí, não? É uma notificação da nossa voz, entendeu? É de acordo com o nosso som tá mais alto ou mais baixo, ele fica na tela. Aí justamente pra não atrapalhar a gente ver a atividade, eu tirei já. Tá ótimo. Agora, o final do exercício que você está fazendo está aparecendo, mas não está lá. Ah, tá. Bom, o que eu fiz aqui foi só multiplicar, então. Fiz a regra de 3 ali. E aí a gente fez a multiplicação. Multiplicou, então, a massa específica, ou a densidade, pelo volume. Multiplicando a densidade pelo volume, a gente acha a massa. Então, a massa, a gente achou uma massa de... inclusive aqui está errado, em gramas. 1.296 gramas. Professor, Pode falar. como que eu sei que eu posso usar a regra de 3? Eu acho que é uma Muito boa questão. pergunta, muito boa pergunta. A gente pode usar a regra de 3 todas as vezes que a gente estiver comparando grandezas que forem proporcionais. Por exemplo, se eu comprar 1 kg de arroz, eu gasto... Quanto que é o quilo de arroz? Ah, chutar um dinheiro então. R$3,96. Quanto que eu vou gastar se eu comprar 25 quilos de arroz? X. Aí eu posso fazer regra de 3. Por quê? Eu sei que é proporcional.
Agora, vamos supor que existe uma promoção, que a cada 4 sacos de arroz você ganha 1. Aí já não vale mais, porque deixou de ser proporcional. Mas aí vamos supor que seja assim também, ó. A cada 1 quilograma de peso que a pessoa tem, ela gasta 0,14 calorias por minuto. Se o professor tem 120 quilos, quanto que ele gasta de calorias por minuto? Aí eu estou falando que é uma grandeza proporcional. Então, sempre que tiver essa relação de proporção entre uma coisa e outra, ok? Então, esse é um dos casos, ó. A madeira tem 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, para cada centímetro cúbico, ela tem 0,6 gramas. Se tiver 2 centímetros cúbicos, 1,2 gramas, e assim por diante. Então, eu posso fazer uma regra de 3. Obrigada, professor. Podemos ir para a próxima? Bora lá, então. Ó, essa aqui a colega já até perguntou, né? 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então, na produção tem 75 funcionários e cada um ganha R$2.000. Na administração tem 25 funcionários e eles recebem cada um R$7.000. E aí o exercício está perguntando a média dos salários. Já vou perguntar aqui, das alternativas, qual que não é de jeito nenhum, nem aqui, nem na China? 9.000, né? Como é que a gente faz a média de salário? E o salário máximo é 7.000 e a gente marca 9.000. Não tem como, muito bem. Agora a gente faz a conta. Vocês lembram como é que a gente faz uma média? Vamos supor que eu vou fazer a média de alturas da sala de aula. Como é que a gente faz? Soma tudo e divide por quem? Pela quantidade de valores, isso aí. Então, nesse caso, a gente ia ter que fazer 2.000 mais 2.000 mais 2.000, somar o salário de todos os 75 funcionários, mais o salário de todos que ganham 7.000, mais 7.000, mais 3 pontinhos, e dividir pela quantidade de funcionários, que é 100. Só que a gente, graças ao exercício, a gente tem a possibilidade de saber quantos funcionários ganham 2.000 e quantos ganham 7.000. Por conta disso, a gente pode evitar a soma. Lá no ensino básico, lá a gente aprende o seguinte, que quando a gente soma 2 mais 2, é a mesma coisa que 2 vezes 2. Quando a gente soma 2 mais 2 mais 2, é a mesma coisa que multiplicar por 3. E assim por diante. Então, se eu somar 2.075 vezes, é a mesma coisa de eu multiplicar 75 por 2.000. Certo? Então, aqui eu substituí esse pedaço, ó, por uma multiplicação. E eu vou fazer a mesma coisa com 7.000, ó. Mais 25 vezes 7.000. Tudo dividido por 100. O 100 eu não tenho o que fazer. E aí a gente faz essas multiplicações. 75 vezes 2. Não precisa colocar o 1.000, né? O 1.000 vai só encher linguiça ali. Vai dar 150. Então, ó, 150 e agora eu volto para os 3 zeros. 150.000 mais 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Passa 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. 175, 000. Tudo isso sobre 100. Ok? Então, 150.000 mais 175.000. Também não preciso somar os dois. Vou somar 150 mais 175 só. O resto é só 1.000. 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 2. Passa 1, 3. Então, a gente vai ter 325.000 dividido por 100. Vejam só. Vamos supor que a gente teria dificuldade com essa divisão. Não precisa nem terminar essa divisão, já dá para marcar para as alternativas, ó. Qual que é a alternativa?
Letra C, porque tem os mesmos algarismos significativos, né? Quando a gente fizer essa divisão aqui, ó, a gente vai cortar um zero e vai sobrar exatamente 3.250. Mas nem precisava fazer essa divisão. Na hora que descobriu ali que é 3.000 e pouco, já dava. Ou, né, 3.250 e tem os mesmos algarismos, ó, já dava. Agora, podia ter aqui, sei lá, 32.500, né? Aí teria que fazer a conta. E aí? Dá para fazer, não dá? Alguma dúvida nessa? A colega tá lá atrás, está tímida, não está participando? Tá de propósito, né? Convite ela para sentar. Fazer isso, né? Mas tá entendendo, né? A pessoa ela veio com a maquiagem tão bonita hoje, eu podia comprar. É mesmo? Como é que é a maquiagem? Ah, não vou fazer ela passar essa vergonha, não. Mas se estiver entendendo, tá tudo bem. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha. Pode ser tímida a mãozinha assim, só de ladinho, que aí eu paro e volto. Visando atrair mais clientes... Só uma coisa. Vocês viram o tempo que a gente demorou para fazer essa, né? Claro que assim, o tempo demorando fazendo numa aula, explicando, é maior. Mas essa aqui, ó, foi rapidinho. Então uma coisa vai acabar compensando a outra. Visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma promoção em que cada cliente que realizar uma compra pode ganhar um voucher para ser utilizado em sua próxima compra. Para ganhar o seu voucher, o cliente precisa retirar ao acaso. Tá escrito ao acaso, a gente vai mexer com o quê? Probabilidade. Possivelmente é isso, tá? Deve ter sorte envolvida aqui. Ao acaso, uma bolinha dentro de cada uma das urnas A e B disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de se escolher ao acaso a bolinha preta na urna A é igual a 25%. E a probabilidade de escolher uma bolinha preta na urna B é 25%. Ganha um voucher o cliente que retirar 2 bolinhas pretas, uma de cada urna. Então, olha, a probabilidade de pegar na urna A é 20% e na B, 25%. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente sem alterar a regra da promoção. Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas na urna B, de forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual a 1%. Olha que sacanagem. Sabe-se que a urna B tem 4 bolinhas pretas e que em ambas as urnas todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. Qual o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Um monte de informação, né? Ó, aí, como a gente está aqui, eu sei que a gente não chegou em probabilidade, a gente não falou de probabilidade nas nossas aulas ainda. Mas dá pra gente ter algumas noções a partir desse exercício, tá? Então, quem perdeu essa aula aqui, infelizmente, tá sanado a morrer na ignorância. Brincadeira. Qual o número mínimo de bolinhas brancas que ele deve adicionar à urna B? Vamos lá. Primeira coisa importante, probabilidade de um evento aleatório, né? Vamos parar para pensar? Se eu tiver uma moeda que tem cara e coroa e jogar lá para cima, qual a chance de cair cara? 50%. Por que todo mundo fala isso em coro, que é 50%? Porque tem 2 lados, né? Porque tem 2 lados, cada um tem a mesma chance de cair, teoricamente, né? Então, cada lado tem uma chance de 1 em 2, que também é conhecido como 0,5, que também é conhecido como 50%. Essas coisas são todas a mesma coisa, certo? Então, olha só, existe uma relação entre a chance de algo acontecer, a chance total e a probabilidade daquilo acontecer. Então, a cara tem 50% de chance de acontecer, porque a chance da cara acontecer é 1 em 2. Ok? Nesse exercício, ele falou que a chance da bolinha A ser tirada, da bolinha preta ser tirada da urna A, é 20%.
Então a gente sabe que não tem a mesma quantidade de bolinha preta e bolinha branca, né? Se tivesse, ia ser o quê? Ia ser 50%, né? Se tivesse quantidade igual de bolinha preta e bolinha branca. E na urna B também, ó. Certo? Esse é o primeiro passo. Daí a gente passa para frente. Ele acabou de falar que na urna ele vai colocar mais bolas brancas na urna B até a chance do cliente tirar 2 bolas pretas ser de 1%. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. O importante é que na urna B tem 4 bolinhas pretas. Então, se na urna B tem 4 bolinhas pretas, quantas brancas tem? Essa é a nossa primeira pergunta. 16? Por quê? Porque 4 não, pera, 4 é 25% de 16. Porque 4 vezes 4 é 16. Não, peraí, não buguei. Não, porque 16 dividido por 4 é 4. É 4, né? É. E 100 dividido por 4 é 25. Aí eu associei, e aí, pra mim, tem 16 bolinhas brancas. Certo. Não, Vou ajudar os colegas a chegarem no seu raciocínio, tá? A colega associou o seguinte, que 25% é 1/4 de chance. Se existe 1/4 de chance de tirar a bolinha preta, significa que a cada bolinha, do total de bolinhas, existe 1/4 de bolinhas pretas. Então, se existem 4 bolinhas pretas, é de um total de 16 bolinhas. Certo? Então, aí a única coisa errada da sua resposta foi quantas brancas tem. Na verdade, tem 12 brancas. Por quê? Tem 12 brancas, 4 pretas, no total tem 16. A nossa probabilidade vai ser sempre a partir do total, que a gente chama de universo. Tá? Mas muito bom o raciocínio. Então, ok. Uma tem 12 brancas e na outra urna o cara não vai mexer. Vai continuar com 20% de chance de vitória. Isso foi um dedo levantado ou foi só um... Ok. Não, então não foi, né? Você nem entendeu o que eu perguntei? Agora a gente vai vir para uma outra coisa que é muito importante na matemática. Toda vez... Esse tem que gravar na mente, que não grava no caderno. Toda vez que eu tiver uma sequência de eventos aleatórios, a probabilidade de ambos acontecerem ao mesmo tempo é a multiplicação das probabilidades. Vou voltar, não preocupa. Toda vez que tiver um evento e em sequência tiver outro evento, e esse tiver X% de chance de acontecer, esse tiver Y% de chance de acontecer uma coisa, a probabilidade de acontecer XY é de X% vezes Y%. Por exemplo, eu fui lá no Tigrinho, apostei e ganhei. Depois, eu fui lá no Tigrinho, apostei e ganhei de novo. Qual a probabilidade de eu apostar e ganhar de novo? Muito baixa, muito baixa. De acordo com as informações que eu vi recentemente, 0,23% de chance de você ganhar naquele aplicativo que foi feito para tirar dinheiro de quem já não tem. Então, veja bem, qual que era a probabilidade de tirar 2 bolinhas brancas aqui, antes do cara mexer? A probabilidade era de 20% vezes 25%, antes dele mexer, ok? Aí, o que dá vontade de fazer aqui? Ok, 20 vezes 25, então a probabilidade era de 500%, ele estourou na Mega Sena. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? Lembrando, a gente tem que sempre lembrar que 25% é um número decimal. E 20% também. Então, na verdade, a gente está multiplicando 20 sobre 100 vezes 25